Você não vendeu o apartamento para um americano? Eu vi um story teu falando inglês ali e tal, e o cara americano respondendo. Que legal. E Sim, cara. fala aí, cara, pra gente, velho. Então, essa experiência foi bem interessante, porque o Brian, que é o meu cliente, né? Brian. É, Brian. Óbvio. Não, e detalhe ainda que Óbvio, é, né? é Brian, Loiro. É Brian. Óbvio. E o sobrenome Olhos dele azuis. E o sobrenome dele ainda eu zoava ele que ele era dos Hanson, porque é Brian Hanson, sabe? Daí dos legal. Hanson, sabe? Aí eu falava, eu perguntava assim, you are a brother of the Hansons? Daí ele ria assim. E o Brian foi interessante, que olha só, cara, agora vocês vão pirar. Olha como ele chegou até mim. Teve uma vez que a Camille estava na imobiliária, minha esposa, e ela me falou de um cliente que chegou na porta, ali na vitrine, e começou a falar inglês com ela. E a Camille não fala inglês ainda, né? Ela não entendia e tal, mas ela tentou se comunicar com o cliente, daí deu um cartãozinho e tal. Aí ela me comentou sobre isso. Daí eu até falei, pô, pena que eu não tava aí, né? Porque daí eu sou uma pessoa que sou muito curiosa, sabe? Eu gosto de aprender meio que de tudo, assim. Eu sempre gostei de aprender, de estudar. Então eu aprendi a falar inglês sozinho, bem dizer. Sozinho não. Todo bom nerd aprende a falar inglês sozinho, né? Autodidata. Porque Jogando videogame. Aí nos identificamos, né, João? Aí nós estamos no mesmo lugar, né? Então eu aprendi a falar inglês assim. Até quando eu fui para os Estados Unidos e tal, lá eu apanhei um pouco, mas eu aprendi na prática. Eu me comuniquei direto. Eu queria ficar só nos lugares que a galera falava inglês, né? E daí o que aconteceu? Aí esse cliente veio através da vitrine e daí eu falei, a pena que eu não estava aí, né? Aí eu recebi um lead no site. Eu não lembro agora se escreveu em inglês ou português, mas eu recebi um lead no site. Não, foi em português. Ele escreveu em português, mas eu vi que o português estava meio errado. É traduzido no Google. Tava meio estranho o português dele. E o nome me chamou a atenção, que era Brian Hanson, o nome, né? E daí ele perguntou, até na época, que ele queria saber sobre o New York da Embraer, sabe? Ele queria saber sobre New York da Embraer. Já tá E daí chamando o consultor aí. Você não ficou com medo que era um robô, não? Não, bot ali na verdade tentando... não. O que aconteceu? Sabe aquele negócio que eu tava ali lendo na boa, assim, eu pensei que... Eu fiquei com medo que poderia ser, porque naquela época vinha muito. Vinha muito daqueles anúncios nada a ver, ou que era um robô que tava só escrevendo coisa ali. Aí eu olhei assim, só que eu me lembrei que a Camille, quando atendeu ele lá na vitrine, falou que o americano falava New York, New York. E daí eu pensei, cara, será que é o mesmo cara? Pensei assim, né? Era pra ser teu, né, Gabi? Aí o que aconteceu? Eu vi que ele deixou o telefone do WhatsApp. Tinha um telefone do WhatsApp ali que era dos Estados Unidos. Aí, Um americano que usa o WhatsApp, inclusive, né? Porque é muito difundido no Brasil, mas nos Estados Unidos me parece que não usa Sim, muito. não, João, não. confirma isso pra mim. Não, né? mas eles estão... Agora o WhatsApp está aderindo? crescendo bastante então nos besteira Estados minha. Unidos. agora tá Mas, crescendo. é. E daí aí que eu fiz, em vez de responder ele no e-mail, eu já adicionei o cara no WhatsApp direto. Vamos ver se isso aqui é real mesmo, né? Pensei, né? Aí quando eu adicionei o cara no WhatsApp, eu fui escrevendo em inglês, né? Escrevendo em inglês com ele, tal. Aí ele respondeu. Ele falou, eu estou aqui em Balneário, tal, vou dar uma passada na imobiliária. Aí ele foi na imobiliária. E daí eu perguntei pra ele, né, cara, como que você prefere se comunicar? Em inglês ou português? Ele falava português, português bem. E daí como você prefere se comunicar? Em inglês ou português? Dele, eu prefiro falar inglês, né? Eu falei, então eu vou falar só inglês contigo. Aí eu mesmo me desafiava, porque Olha tipo assim, massa. o meu inglês estava enferrujado, né? E daí daí eu consegui me comunicar, mas daí a gente conseguiu se comunicar bem, né? Sim. E aí a Camille falou, esse cara aí mesmo que eu atendi aquele dia. Então você vê, o cara voltou pelo e-mail, né? Comprou New York, velho. Não, aí que tá. Tá. O Brian, na verdade, não comprou New York, mas olha só que interessante. Manda. A pesquisa dele, a sensibilidade que às vezes nós, corretores, nós temos que ter para entender a real necessidade do cliente, mas não necessariamente o que ele quer, entendeu? Perfeito. O que aconteceu? O Brian estava buscando Energia, né, Dani? É sobre energia, né? É isso aí, conexão. Logo quero falar contigo sobre isso aí, hein? O que ele quer não é o que ele precisa, tu diz. Exatamente. Nem sempre vai ser o que ele precisa. Às vezes tem clientes que exatamente o que eles querem é isso mesmo, né? Mas na maioria das vezes não é. E daí o Brian, o que ele queria? Ele queria comprar um imóvel pequeno para alugar para temporada. Ele queria fazer essa experiência. E o Brian mesmo me falou que ele era um tipo de americano, que ele é um americano diferente, porque o americano não é muito desbravador, assim, de ir para outros lugares. O americano acha que o mundo é só os Estados Unidos. Exatamente. O americano não é desbravador. Então o Brian não, ele era aquele cara desbravador. Aí depois eu fui saber que ele era casado com uma brasileira. Ele veio pro Brasil. Tá aí o português dele. Sim, aí por isso que ele já tinha. Aí eu perguntei pra ele, como que você veio parar aqui em Balneário Camboriú? Porque geralmente o marketing
que é divulgado para fora é Rio de Janeiro, Salvador, né? Sim. Daí ele falou, não, na verdade eu conhecia Floripa, que Floripa também, né? É bem divulgado. Sim, lógico. E eu tive curiosidade de conhecer a costa, porque lá em Floripa falaram de Balneário Camboriú, Bombinhas e tal. E daí ele veio para essa região e ele se apaixonou por aqui. Então ele investiu em 3 lugares, o Brian. Ele investiu em Balneário, ele investiu em Bombinhas e ele investiu em Florianópolis. Ele fez 3 investimentos. E daí o que acontece? Só para resumir, ele queria um apartamento de 2 quartos, no centro ali mesmo, não importa se fosse antigo ou não, ele queria algo bem localizado para ele poder alugar na temporada por Airbnb ou até locação de temporada, né? Lógico. Aí tá, a gente fui à caça com ele, achamos uma opção que daí a documentação estava muito complicada, porque além disso tudo ele queria ainda financiar pelo banco. Aí E os imóveis ficando escassos e tudo mais. Exatamente. Aí olha que engraçado, eu falei, cara, nunca fiz um financiamento no estrangeiro. Aí eu olhei assim, vou fazer um agora. Bora. Bora, vamos Por que fazer. não, né? Por que não? Aí eu fui atrás, falei com a correspondente do banco. Ele já tinha CPF brasileiro, que era uma coisa que já ajudava bastante. Bem o caminho andado. Bem adiantado Não, ele. era bem adiantado já. E daí o que aconteceu? Não conseguiu aprovar o financiamento por causa de um documento da certidão de casamento dele. Caraca. O que acontece? Ele casou pela separação total de bens. E ele esqueceu de registrar o pacto na cidade dele lá. Aí o registro de imóveis daqui, de Balneário, não aceitaria o registro dele. Ele teria que registrar lá primeiro, para depois trazer para cá. E ele não ia voltar, ele casou em Minas. Ele não ia voltar para Minas. Ele já ia daqui direto embora para os Estados Unidos. E daí tá, aí ele ficou meio desanimado, mas isso aí que eu tô falando foi dias, tá? Eu fiquei 1 mês andando com ele. Quando que foi isso, Gabi? Isso foi em janeiro do ano passado. Em janeiro de 2020, antes da pandemia. Nossa. Ele tá assim, ó, tá? Depois que ele comprou, tá? Porque o dólar subiu. Lógico. E daí o que aconteceu? Aí tá, daí eu pensei, cara, eu tenho que direcionar o Brian para outro lugar. Ele tinha uma boa entrada e ele queria pagar um pouco parcelado. Eu pensei, vou direcionar ele para construtora, né? Ele não queria pagar muito, né? Aí eu mostrei umas opções de construtora para ele, não muito caro. Até foi lá no Bairro das Nações que eu mostrei para ele que ele não queria algo assim acima de 1 milhão, por exemplo, sabe? E daí eu mostrei pra ele e tal, e até foi engraçado. O imóvel que ele comprou, eu passei de carro, e ele mesmo olhou, esse aqui, não tinha um DWV na época. Aquilo lá. Eu ia mostrar o DWV, eu ia mostrar uma opção até da consultora Bajo pra ele, que tinha um DWV. E daí passou na rua, e esse aqui, tal. Aí liguei na placa, era tipo umas 5 horas da tarde. E daí a pessoa da construtora foi lá nos atender. Atendeu ele super bem. Ele ia embora no outro dia de manhã. Pois ele ficou no outro dia de manhã pra poder olhar a obra, porque aquele horário não dava mais. E daí ele olhou a obra, cara, ele gostou, e você vê, ele ia comprar um de 2 quartos, ele comprou um de 3. Ele comprou um de 3 quartos ali. Caraca. E depois... Já aumentou o budget? Sim, ele aumentou o budget. E daí depois ele mobiliou, reformou e tal, e a gente ficou amigo, cara. Até ele vai estar por aqui, acho que mês que vem. Ele vem sempre, geralmente nessa época de setembro, outubro, novembro pra cá. Que legal. A Dani perguntou em que época que foi, Gabi? Já rolou conflito aí de clientes? Não, só pra saber. Não, só pra ver se é o mesmo Brian que eu atendi. Não, só de curiosidade. Não, era o Brian só de Johnson. curiosidade. Esse não caiu na rede. Esse aí não caiu na rede, né, de WhatsApp. Não foi meu lead, não foi. Não, e detalhe que ele falou que teve um corretor que atendeu ele e que por causa da dificuldade de comunicação da linguagem, o cara desistiu dele, cara. O cara falou assim, olha, tipo assim, é muito trabalho, não não vou. era pra ti, Ô, Gabi, cara. mas como que foi, assim, foi teu primeiro cliente americano do norte? Foi o primeiro cliente, assim, estrangeiro mesmo, Estrangeiro. Né? Porque eu já e como vendi... que foi, assim? Porque uma coisa é tu te virar no básico no inglês, outra coisa é tu apresentar um imóvel, argumentar a negociação, falar de taxas que corrigem as parcelas. Como que foi essa experiência para ti? Cara, foi assim, eu aprendi muito, tá? E uma coisa que eu senti, o estrangeiro, ele tem muito mais confiança naquilo que a gente fala do que o próprio brasileiro. Mas tu deslanchou no inglês sobre a dificuldade da língua, no caso. Tu deslanchou no inglês para ele explicando o imóvel e explicando a parte da negociação, assim? Ou tu teve alguma dificuldadezinha? Para mim foi bem tranquilo. Eu tive pouca dificuldade, assim. Não tive muita dificuldade. Até, às vezes, eu não sabia acertar muito as frases, né? Encaixar uma na outra. Mas eles entendem, mas ele entendia tudo. tudo. E só o fato de ver tu te puxar para falar a língua dele, né? Ao invés de te acomodar e fazer ele se esforçar a falar português. É uma coisa que eu via a necessidade. Porque eu perguntei para ele, teve algum outro corretor que falou inglês com você? Ele falou somente pro WhatsApp. Conversando, você foi o único. O Google ele mata pau, né?
no celular, né? Mas eu achei interessante que daí ele sentiu essa conexão, porque você falar com a língua nativa da pessoa, meu Deus, ela vai se conectar com você e vai querer ficar só com você, que foi o que aconteceu. Aí até ele falou, ó, eu olhei um outro imóvel aqui com uma outra imobiliária, só que o corretor não me deu muita atenção, ele me mostrou, eu gostei disso aqui, tal. Legal. It feels